acabei mudando da Alemanha para a Itália. Foi um período muito difícil, porque eu literalmente, com toda essa mudança, acabei perdendo parte do dinheiro que eu tinha de patrocínio na época. Foi um ano, para você ter ideia, César, que eu mal tinha dinheiro para comer. Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Pista. A Pista você já sabe, né? É uma série de entrevistas aqui no canal da YPF. E a gente já quer partir aqui agradecendo aí toda a audiência de vocês, né? A maneira como vocês aceitaram e estão interagindo aqui com o Na Pista da YPF. E olha só, vocês viram aí que as entrevistas, né, foram aí com personalidades que trouxeram muita informação, muito conteúdo, muitas histórias, né? Embora estejamos falando sempre de carro, corrida, para nós o protagonista é o piloto, é a pilota, porque é ela que conta a sua história. E é atrás de ótimas histórias que nós estamos aqui e eu posso te garantir, não sai daí que essa entrevista é imperdível. Hoje o Na Pista tá brabo. Só para você ter uma ideia, eu vou ter que ler aqui, né, o que esse homem representa para o esporte a motor, não só dentro do Brasil, mas também fora dele. Para começar, ele não nasceu nem no Brasil, ele nasceu na Alemanha e ele se mudou, né, para São Paulo com 2 anos de idade. Então você imagina, né? Sangue alemão ali nas veias, né? No Brasil, onde a galera é apaixonada pelo esporte a motor, só podia nascer uma estrela do automobilismo a partir daí. Com 11 anos já estava no kart, aí ingressou na Fórmula 3 em 1993. Em 1996 ele vai para a Europa para disputar a Fórmula 3 alemã. Volta para o Brasil em 2009 para disputar a Stock Car. Em 2010 ele já é campeão da Stock Car. Além disso, correu na Fórmula Indy em 2001, passou 12 anos na Austrália disputando o V8 Supercars, quanta coisa, né? E aí toda essa bagagem dele deu a ele muita propriedade que você vai ver, é um cara que fala muito bem, é um cara que tem uma oratória, eu que gosto de comunicação, adoro conversar com ele e despertou, na verdade, o interesse, inclusive, da televisão. Ele hoje é comentarista da Fórmula 1 e Stock Car em 2021, né, pela Band. É impressionante o amor que esse paizão tem pelo filho. Já conquistou 37 pódios, 13 vitórias, 7 pole positions na carreira. De quem eu tô falando? Do querido Max Wilson. Como é que você tá, meu querido? Ô César, um prazer estar com você aqui, belo resumo que você fez, mas mais do que tudo, muito obrigado pelo convite para a gente ter esse bate-papo aqui. Ô Max, a gente olha pra você assim, rapaz, sabe que no futebol a gente fala muito de gato, né? Quando o cara ele muda a idade, né? Quem é que fala que esse rapaz tem 40... Quem que fala que esse é um jovem senhor de 48 anos, rapaz? Jovem senhor, pois é, né? O tempo passa. Você sabe que você foi falando um pouco da minha história, eu comecei a pensar justamente isso. Nossa, faz tempo já que eu estou na estrada, mas é muito legal. E quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que a gente permanece jovem por um pouco mais de tempo, talvez. Você sabe que agora eu vou ter até que imitar o Faustão agora, né? Tem 48 anos, mas mantém aí essa pinta de lateral esquerda. De 20 e poucos anos de idade. É o cara que se cuida muito da imagem, né? Não só da imagem externa, mas da imagem interna, né? Você sabe o quanto nós dentro do setor, né? Admiramos assim a sua ética, a maneira como você se posiciona, a maneira como você fala. Isso é seu, né? É da sua raiz, né, Max? Eu acho que muitas pessoas, às vezes, né, veem um esportista e tem uma frase pronta que eu não sou muito de acordo, que é assim, o esporte transforma as pessoas. E na minha visão, o esporte, na verdade, ele revela as pessoas, porque antes de qualquer profissão, seja ela qual for, esportista, advogado, seja a profissão que for, todos nós somos, antes de tudo, pessoas, somos seres humanos. E nós trazemos na nossa história, seja na vida profissional ou não, o que a gente entende como valores, princípios, e isso não é diferente para mim. Então, realmente, a minha postura, como você mencionou, agradeço pelas suas palavras,
ela é de fato como eu sou, meu jeito, a maneira que eu lido não só dentro das pistas ou nas transmissões da televisão, na Fórmula 1, é a maneira que eu sou, é a maneira que eu lido com meu vizinho, com meus amigos, com meu filho, e é assim que eu conduzo minha vida em todas as áreas. Bom, e para você que está acostumado aqui no Na Pista, a gente sempre vai fazendo alguns quadros, né? E nesse quadro agora, com o Max Wilson, o que eu quero bater com ele aqui é, na verdade, essa experiência que ele tem, né? De corridas internacionais, né? O que acontece no mundo do esporte a motor lá fora, competindo lá fora. E aqui, né? Com toda a experiência que ele tem, com a Stock Car, por exemplo, vocês viram aí ele falando da Porsche Cup. Se você fosse comparar, Max, as competições por onde você passou, é claro, né, o automóvel, as tecnologias, as corridas, elas vão melhorando muito. Se a gente for falar da Stock Car de 10 anos atrás para a Stock Car de hoje, há uma evolução tecnológica impressionante. Mas se fosse possível comparar, né, por exemplo, você que teve no V8 Supercars australianos com a Stock Car, quais são as diferenças mais gritantes entre elas? Olha, César, eu saí do kart e comecei a correr de carro em 1993. E 2 anos depois, eu tive a minha primeira experiência andando fora do Brasil. Eu diria que nos anos 90, a diferença do automobilismo na Europa, por exemplo, comparada com o automobilismo brasileiro, eram mundos completamente distintos. A disparidade de profissionalismo, tecnologia, conhecimento era muito grande na década de 90. Dali para frente, o Brasil começou a se aproximar e principalmente depois que o automobilismo brasileiro, principalmente a Stock Car em particular, começou a ter uma exposição que até então nunca tinha tido. De ter Globo ao vivo, Sport TV ao vivo, hoje em dia no canal aberto como na Bandeirantes. Então essa exposição que foi dada à Stock Car fez com que o nível do automobilismo nacional aqui tenha evoluído bastante. Então hoje eu diria que o automobilismo brasileiro é muito parecido com o automobilismo tanto europeu quanto também o do norte-americano. Eu diria que talvez a única diferença que ainda existe, que para mim é uma coisa que é um pequeno detalhe, é que obviamente o nível de investimento que o automobilismo europeu, por exemplo, tem é diferente. Então se você for comparar a Stock Car com a DTM, lógico que o DTM é um carro muito mais evoluído, tem muito mais tecnologia, é muito mais caro também. Mas eu acho que quando você vai comparar automobilismo, você tem que comparar o quanto forte o automobilismo é em diferentes partes do mundo. E hoje, o automobilismo brasileiro, não só na principal categoria como é a Stock Car, eu diria também em categorias diferentes, como é o caso da Porsche Cup. Você participou da Porsche Cup, nós tivemos pilotos que participam de Porsche Cups ao redor do mundo, que quando vêm participar na nossa, vê que o nível é extremamente alto, o nível de pilotos, o nível de competitividade, também o nível de profissionalismo. Então, eu acho que em todas as áreas do automobilismo nacional, hoje em dia, é muito próxima do automobilismo fora do Brasil. Max, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai para o quadro 2 aqui. Como é que é o nosso quadro 2 aqui? Quem assiste o Na Pista já sabe. É o seguinte... Você teve a passagem na Stock Car, tem muita bagagem como piloto dentro e fora das pistas, enfim. E a gente vai fazer uma brincadeira que a gente está chamando aqui de check. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai falar, check, isso é fato, isso aconteceu. E se você quiser dissertar sobre isso, vai fundo. Não, isso não dou cheque nisso, né? Eu não concordo com isso, enfim. E aí você disserta também do porquê não, ok? Vão ser aí umas 8 perguntinhas mais ou menos e vamos ver se você vai dar cheque ou não. Então, agora, Max Wilson aqui no nosso quadro da Stock Car Check. Bom, essa aqui foi uma pergunta que eu tenho certeza, ele vai dar cheque. Você já fez uma ultrapassagem extremamente emocionante que você não esquece? Na Stock Car em particular? Em particular. Ah, sim, César. Graças a Deus eu já fiz algumas, mas teve uma em particular que foi, se não me engano, em 2018, na corrida de Goiânia, que foi sobre o meu companheiro de trabalho e também amigo Thiago Camilo, que o Thiago, eu vim na reta de Goiânia, eu fui por fora, ele veio por fora, eu fui por dentro, ele foi por dentro, e nessa hora, nem era minha intenção, mas eu acabei tendo que colocar 2 rodas na grama, no final da reta de Goiânia, que você conhece bem, a fim de chegar lá perto de 260 por hora,
e freiei na grama, meio no asfalto e consegui fazer a ultrapassagem. Então, rapidamente, assim, uma que me veio à cabeça foi essa, então cheque. E essa foi uma que depois de frear na grama, frear no asfalto, que você viu que o carro estava na pista, você falou, ufa! Aí eu abri o olho. Aí eu abri o olho e vi que estava na trajetória. Legal, boa. Vamos lá. Já pegou o pódio em anos consecutivos na mesma competição? Teve lá, todos os anos você estava ali martelando e sempre pegando pódios consecutivos na mesma competição? Aí pode ser aqui, pode ser lá fora? Já aconteceram dos dois jeitos. Já tive anos que praticamente não tive pódio nenhum. E já tive anos também que, graças a Deus, foram a maioria dos anos que eu competi, que eu tive pódios consecutivos ou vários pódios na mesma temporada e também consecutivos. E isso é impressionante quanto isso é bom. Você já passou por essa experiência também. Lógico, a gente tem que aprender em qualquer momento, no dia que vai bem, no dia que não vai bem, mas vou te falar, é muito mais gostoso no dia que vai bem. É muito mais legal. E é um barato, né, Max? Porque quando a gente tá lá em cima, você saboreia aquilo, né? E quando você tá lá embaixo, você fala, caramba, por que eu não tô lá, né? Por que não deu certo hoje? E você aprende com isso, que é o que você falou aí agora. Legal. Já aconteceu de, no mesmo ano, você ter que mudar de equipe? Já aconteceu sim, e já aconteceu comigo, deixa eu pensar, aconteceu apenas uma vez. E foi um momento muito difícil da minha carreira, mas muito importante para mim, que foi no primeiro ano que eu saí do Brasil para competir na Europa, que no caso foi a Alemanha, como você falou na introdução. Eu acabei indo competir numa equipe que ficava em Munique, baseada em Munique. Era uma equipe nova. Quando eu cheguei nessa equipe, era uma equipe que o dono não era um cara sério, digamos assim. E nessa época morava eu e 2 outros pilotos brasileiros na mesma casa. Os 2 andavam na mesma equipe que eu na Fórmula 3 e os 2 brasileiros na Fórmula Open, que é uma categoria abaixo da Fórmula 3. E quando a equipe começou a demonstrar problemas, digamos assim, esses 2 brasileiros voltaram para o Brasil e eu fiquei lá sozinho e acabei indo competir por uma equipe que hoje é uma das maiores equipes de categorias de acesso, que é a Prema. A Prema é uma equipe italiana, acabei mudando da Alemanha para a Itália. Foi um período muito difícil, porque eu literalmente, com toda essa mudança, acabei perdendo parte do dinheiro que eu tinha de patrocínio na época. Foi um ano, para você ter ideia, César, que eu mal tinha dinheiro para comer. Então, tinha dias que eu fazia uma refeição por dia, porque eu não tinha dinheiro para fazer 2 refeições. Então, como eu disse, foi um período muito difícil, mas ao mesmo tempo essas dificuldades acabam ensinando para a gente muita coisa, né? Mas esse foi o ano que eu mudei de equipe durante o ano. Vou ter que ir nesse embalo agora que você me deu, Max. É impressionante, né? Quando eu li aqui no começo, né, a história do Max, 48 anos de idade, tantos anos aí, né, praticamente 38, né, dos 48 anos dedicados ao esporte, eu falei, nasceu na Alemanha, correu na Fórmula 3, Ninguém sabe, né, o que o piloto passa no começo da carreira, né? Eu vi uma entrevista do Pupo Moreno, que quando você vê ele contando a história dele com o Nelson Piquet, o que ele viveu lá fora, cara, você quer abraçar o cara, você quer falar, não, eu tenho que dar um abraço nesse cara, não é possível, né? E é o que você falou, olha, teve dias que eu tinha que optar entre ter uma refeição ou nenhuma refeição naquele período, né? E o quanto tudo isso nos ensina. Então a gente vê hoje um cara tão bem sucedido, tem a ver com aquelas histórias que nós falamos no começo do programa. Mais do que falar de automobilismo, o que nos nutre aqui é ouvir as histórias, né? E como essas histórias podem nos motivar. Posso fazer um pequeno parênteses dessa? Claro. Olha como são as coisas, né? A gente conversando aqui no começo do bate-papo, na minha visão, sempre, antes de ser piloto, eu sou uma pessoa com princípios e valores que são os que eu tenho. Nesse ano de 96, quando eu tive essa dificuldade com essa equipe alemã, olha como o mundo é pequeno. Uma equipe da Fórmula 2, uma equipe italiana, me ligou, e eu estava na Fórmula 3, Fórmula 2 era a categoria 5. Esse dono de equipe me ligou e falou a seguinte coisa, olha Max, eu estou com um piloto brasileiro aqui na minha equipe, ele tem um patrocinador do Brasil, ele está tendo dificuldade para pilotar esse carro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele embora, vou ficar com o patrocinador dele e quero colocar você aqui para correr na Fórmula 2. Então, naquele momento, eu estava na seguinte situação, passando dificuldade para correr na Fórmula 3, e eu recebi uma oferta para correr de Fórmula 2. Só que
Tudo isso tinha um pequeno detalhe. O piloto que estava nessa equipe da Fórmula 2 é um amigo meu. É um cara que era amigo meu desde o kart. É um cara que o pai dele me deu a primeira oportunidade de pilotar um carro de corrida na vida. Então, por mais que, entre aspas, eu não estava fazendo nada de errado, de aceitar, eventualmente aceitar um convite, eu falei assim para esse cara, eu estou ocupado aqui, já te ligo de volta. Liguei para esse meu amigo e falei, olha, aconteceu isso, você está ciente dessa situação, que o cara está querendo te mandar embora e pegar seu patrocínio? Ele falou assim, Max, não estou sabendo de nada. Eu falei, então fique esperto, porque ele está querendo te tirar daí e pegar seu patrocinador. Muito bem. Eu não aceitei o convite. Acabei indo parar na Itália, onde eu passei muita dificuldade, como eu falei para você. Só que olha como são as coisas, César. Eu, morando na Itália, com uma equipe italiana que é a Prema, ainda fazendo o campeonato alemão, eu acabei ganhando uma corrida no campeonato alemão com a equipe Prema e com o motor Fiat. E a Fiat não ganhava uma corrida de Fórmula 3 na Alemanha, que era dominada pela Opel, motores Opel, há mais de 10 anos. E a Fórmula 3 alemã naquela época era a corrida preliminar do DTM, que naquele ano se chamava ITC, porque o DTM e a ITC eram a mesma categoria, só que passou a se chamar ITC quando virou um campeonato mundial e não só um campeonato alemão. Quando eu ganhei essa corrida na Alemanha com motor Fiat, uma das marcas que faziam parte do DTM naquela época era a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo falou assim, Max, parabéns, fazia 10 anos que a Fiat não ganhava aqui na Fórmula 3 alemã. E para resumir a história, César, eu acabei recebendo um convite para correr na etapa do Brasil aqui do ITC no ano de 96, que era uma categoria que obviamente muitas pessoas não conhecem, porque isso faz tempo. A categoria era formada por basicamente 80% do grid eram ex-pilotos de Fórmula 1, como Nannini, Larini, Leto, Schneider, dentre outros, e pilotos de Fórmula 1 recentes. E o outro tanto eram pilotos que estavam para entrar na Fórmula 1, como Fisichella, Dario Franchitti, Magnussen, que é o pai do Kevin Magnussen, e eu lá um peixe fora d'água. E acabou que, para cortar essa história, eu acabei aqui em Interlagos quase ganhando essa corrida, eu cheguei em segundo, e essa corrida em particular me abriu muitas portas, tanto para equipes na Europa, também para patrocinadores aqui no Brasil. E eu estou contando esse pequeno resumo por quê? Porque eu, por respeitar uma amizade, eu acabei não aceitando um convite e fiz uma coisa que naquele momento era a opção que era pior naquele momento para mim, que era ficar na Fórmula 3, comendo direito, não sei o quê, mas eu usei os valores e os princípios que meu pai me ensinou, que a vida me ensinou. E acabou que isso foi para mim, no fim das contas, uma oportunidade muito melhor que me deu essa oportunidade do DTM. Então, por isso que eu falo, César, eu acho que qualquer coisa que a gente faça na vida, qualquer profissão, você nunca pode perder seus valores, seus princípios. Pois é você dar um passo para trás para poder dar 2 para frente, né, Max? Que história linda. Óbvio, eu não sabia dessa história, tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui na pista também não sabia, né, dessa história aqui do Max Wilson. E como eu estou insistindo, né, nesse episódio, lembra que eu falei lá na frente, hoje vai ser brabo, e que o nosso objetivo aqui é histórias, os protagonistas são as histórias dos pilotos. Essa daí é incrível, Max. Deixa eu te falar uma coisa, vai incentivar seu filho a correr? Você vai dar cheque nisso ou não? Olha, César, meu filho está com 10 anos hoje e eu sempre tive para mim uma coisa muito clara. O meu filho vai fazer o que ele tiver vontade. Se ele é jogar bola, se é andar de bicicleta, ping-pong, kart, seja o que for. Então, assim, acho que crianças nessa idade é muito comum crianças terem cada fase uma vontade diferente. Então, meu filho já teve a fase do futebol, tênis e pega-pega. É criança, vai mudando. Eu não sou o tipo de pai ou o tipo de piloto, digamos assim, que faço questão que o meu filho siga o mesmo caminho que eu tomei. Lógico, se ele quiser e se ele tiver vontade, assim como se ele tiver vontade de jogar bola, eu vou levar ele até a quadra. Se quiser andar de kart, vou levá-lo até a pista. Mas eu não faço essa questão que muitas pessoas, e talvez ainda um número maior de pessoas que são desse ramo, querem que os filhos sigam nesse ramo também. Eu não faço questão. Max, e já que nós falamos de comunicação, e você é um ótimo comunicador, eu fico ouvindo você sempre fazendo seus comentários precisos na Band, fez isso na Sport TV, isso, aquilo, eu tenho uma surpresa para você. Opa! Eu tenho aqui 3 vídeos e eu gostaria de que você, para nós aqui,
comentasse. Aquilo que você faz na Band tão bem, de comentar o que está acontecendo ali naquele momento. Só para você ter uma ideia, vai ser uma de ultrapassagem, uma de vitória e uma de paradas de boxe. Mas cuidado, viu? Porque é um piloto que merece muita atenção aí da sua parte. Lógico que você é carinhoso com todo mundo, porque esses 3 vídeos são seus. Max comentando performance de Max aqui na pista. Vai ser muito gostoso ver. Temos pronto, produção? Podemos soltar? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Olha, nesse momento o Max está na segunda colocação, atrás de Alan Kodair. E olha, para o Max ultrapassar o Alan, ele vai ter que usar o push em outro momento. Nessa reta aí, ele já, primeiro de tudo, está muito longe e o Alan já está esperando que o Max vai tentar a ultrapassagem. Bom, a gente vê que na freada o Alan se defendeu, o Max acabou se aproximando um pouco mais, nessa de baixo agora, que é a curva 1, 2 e 3 de Curitiba. Agora a gente vai entrar na reta oposta. Bom, o Max aparentemente apertou o botão de ultrapassagem. Vamos ver o que acontece. Olha o Kodair se defendendo, o Max saindo por fora. Quem será que vai ficar na frente agora na curva 3? Olha o Max passando por fora, olha o Kodair. Bela ultrapassagem, Max. É diferente a gente falar da gente, né, cara? Meu, mas é engraçado que foi mais narrador do que comentarista. Eu na verdade, eu vou ver se eu narro pra você e aí você comenta. Bela ultrapassagem de Max! E aí, Max, o que você achou dessa ultrapassagem? Ah, ele apertou o botão. Olha, a ultrapassagem por fora é sempre um pouco mais difícil, né, César? Mas o Kodair também fez a parte dele, respeitou, e agora o Max está na liderança. Vamos ver se o Kodair vai tentar dar o troco. Porque vamos lembrar que na Stock Car tem lá o push, né? Quem sabe agora o japonês voador não vai dar o troco aí em Max Verstappen, mas pode observar que ele já abriu um pouco, né, Max? Já abriu um pouquinho, agora vai ser muito difícil o Kodair recuperar essa posição. Vamos ver se o Max agora tem pneus para chegar à liderança até o final da prova. É isso daí, adorei, rapaz. Agora até eu fui um pouco narrador aqui agora, rapaz. Legal. Então você vai de narrador, eu vou de comentarista. Legal, então vamos brincar com a segunda agora, e essa é uma de vitória, vamos lá. Max vem mantendo aí uma certa distância de Alan Kodair não consegue, né, aplicar o push, e mais uma vez Max consegue se defender. Será que Max tem pneu para ir até o final? Ih, olha lá o que aconteceu. Na verdade o japonês voador aí tomou um troco, né, tava procurando o seu segundo lugar e acabou caindo para terceiro, né, é a equipe do Max aí na frente. E o que você acha que vai dar, Max? Olha, nesse momento, quem passou o japonês voador foi o Ricardinho Maurício, companheiro do Max. Será que vai ser uma dobradinha da equipe RC? E foi, César. Olha lá, Max primeiro, Ricardinho Maurício segundo. Festa da equipe RC é uma vitória, como a gente fala, né, César? Não é só do piloto, é de toda a equipe. Então a equipe ali comemorando, principalmente depois de uma dobradinha, aí Max e Ricardinho, agora, desculpa, Max e Thiago ali dando parabéns pro Max, também muito legal. Olha o Ricardo, César, empurrando o Max Wilson ali na comemoração. Esses pilotos, César, são muito amigos. O Max e o Ricardo são companheiros de equipe que, além de competidores, respeitam muito um ao outro, têm uma amizade incrível, se conhecem desde criança, então muito legal ver a comemoração desses dois pilotos. Foi muito bonito mesmo vendo ali, né, o Ricardinho Maurício fazendo ali, balançando o carro junto com o Max, empurrando como quem quisesse dar um abraço no Max ali, e a equipe do Meinha, né, vibrando, uma equipe sensacional, extremamente campeã na Stock Car. Olha aí, rapaz, nós vamos fazer uma dupla, hein? Bom, legal. E temos mais uma, vamos brincar mais uma aí. Agora uma que é uma parada de boxe, vamos dar uma olhada. Bom, e o que aconteceu aí? Será que parou? Vai parar? Essa parada é uma parada estratégica? Vai trocar um ou dois pneus? Qual seria a melhor estratégia aí, Max? Olha, o Max abasteceu, César, então ele tem um pouco de combustível para a segunda bateria, só que ele está trocando os dois pneus do lado direito. E, obviamente, Interlagos, esses são os pneus que mais consomem. Então, o piloto acaba perdendo um pouco de tempo na parada por trocar não apenas um pneu, que é o regulamento, trocar dois pneus, mas, obviamente, essa perda de tempo no pit stop talvez compense com a ganha de tempo durante a prova. É a estratégia da equipe Meinha aí, pensando mais na segunda corrida do que na primeira, né? E vamos ver aí, por isso que você não pode perder a corrida, a segunda corrida sobretudo, porque Max vem com tudo, vem com dois pneus trocados, vem abastecido aí para a segunda prova, não é isso, Max? É isso aí, César.
Eu sempre quis fazer isso na minha vida, gente. O Na Pista tá me dando essa oportunidade que... A brincadeira aqui era só ele. Isso que se cuide. Oh, pelo amor de Deus, não fala isso pra ele, eu tenho muito que aprender, pelo amor de Deus. E agora nós estamos indo pro quadro número 4, que é, na verdade, passando a direção. Para você ter uma ideia, aqui nós fazemos o seguinte: como nós estamos entrevistando pilotos e pilotas, né? Alguns estão deixando perguntas de um piloto para o outro, né? E nós temos aqui uma pergunta que quem fez para você foi a jovem piloto Taline. Não sei se você a conhece. Hoje ela está correndo na Copa HB20. Para você ter uma ideia, ela começou esse ano fazendo pole, inclusive, tanto no Velocitar como em Goiânia, na categoria dela. E vamos combinar, a HB20 tem ali 40 carros no grid, né? É uma paranaense extremamente competente, uma jovem piloto aí. E ela deixou uma pergunta para você. Taline, faz a pergunta para o Max Wilson. Eu queria saber se ele prefere hoje estar lá como repórter ou se ele preferia estar nas pistas. Oi, Taline, obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados esse ano aí. Boa sorte no resto do campeonato. Taline, eu posso te dizer o seguinte: graças a Deus, hoje eu exerço duas funções que as duas me trazem e me dão muito prazer. Eu continuo competindo, esse ano estou competindo no Endurance Brasil, pilotando a Mercedes, então continuo nas pistas, mas nos últimos 6, 7 anos que eu venho participando das transmissões, tem sido uma oportunidade que também me dá muito prazer poder expor a minha visão sobre o que acontece nas corridas da Fórmula 1, e esse ano também vou fazer algumas transmissões da Stock Car, poder passar ali uma mensagem positiva, poder tentar atrair mais público para o automobilismo, sempre tentando usar uma linguagem que todo mundo entenda. Então realmente eu tenho um prazer muito grande de participar das transmissões da Fórmula 1, mas ainda gosto muito de pilotar, então acho que vou ficar nas pistas ainda durante alguns anos, mas o caminho natural é que em algum momento eu pare de fazer um trabalho dentro da pista e me foque somente fora da pista. Max, nós estamos aqui chegando no final do Na Pista. Como eu havia prometido para vocês, ia ser uma entrevista deliciosa com um cara incrível, com uma história, acho que poucos aí sabiam das dificuldades que ele passou, né? Como a história do Max, ela se confunde com a história da maioria dos brasileiros, né? E que quando querem chegar lá, tem que correr atrás, tem que ralar para poder ser uma pessoa tão reconhecida como é o Max para todos nós aí, o Max Wilson. Como eu disse no começo, eu quero repetir, não só uma pessoa vitoriosa nas pistas, mas também vitoriosa pela sua imagem. É uma pessoa que sempre se preocupou muito com todo mundo. Fala com todo mundo com uma delicadeza, com uma educação, com um respeito, né? Eu nunca vi o Max... mesmo nos piores momentos de dificuldade, às vezes você está na pista, você está tenso, as coisas não estão indo muito bem, ele nunca vi você dando um chilique, nunca vi você engrossando a voz com ninguém, muito pelo contrário, e isso não te fez um cara menos competitivo, muito pelo contrário, isso não te fez um cara com menos garra, muito pelo contrário. O que eu queria ouvir de você agora, Max, para a gente poder fechar aqui o Na Pista, que conselho você daria para um jovem piloto ou para uma jovem pilota que quer ingressar no esporte a motor? César, primeiro, antes de dar o meu conselho, eu queria mais uma vez agradecer o convite, agradecer demais as suas palavras e queria falar só uma coisa muito rápida. A primeira vez que eu ouvi falar da YPF foi quando eu competi no Sul-Americano de Fórmula 3 e eu entendi naquela época o que era a YPF. A YPF já está envolvida no automobilismo, eu nem sei te dizer há quantos anos, mas desde os anos 90 já patrocinava as melhores equipes de Fórmula 3, ou seja, eu já competi contra carros patrocinados pela YPF, só que eu sempre tive a seguinte leitura: empresas que investem no automobilismo, mesmo que não me patrocinem diretamente, são minhas companheiras. E olha como são as coisas. Agora, 25 anos depois que eu competi contra um carro da YPF no Sul-Americano de Fórmula 3, esse ano eu pilotei um carro da YPF na Stock Car, substituindo o Matias Rossi. E vou te falar uma coisa, algumas passagens da minha carreira me deixam muito feliz e orgulhoso, e uma delas foi realmente ter pilotado um carro com uma marca tão icônica, tão tradicional,
não só para a Argentina, mas eu acho que para todo mundo que gosta e apoia o automobilismo. Então, realmente, para mim foi uma grande honra usar e pilotar com essa marca estampada no meu peito, que eu tive a oportunidade de fazer isso esse ano. Então, mais uma vez, obrigado também, YPF, pela oportunidade. César, um conselho para jovens pilotos, eu diria o seguinte, tem muitas coisas que são necessárias para a gente ter sucesso em qualquer coisa na vida. Mas, para mim, se eu pudesse dar um conselho muitas vezes as coisas parecem difíceis, mas com dedicação, com disciplina, tudo é possível. Muitas pessoas falam que motivação é a chave de tudo. Eu acho que motivação é uma coisa muito importante também, mas a motivação não é uma coisa que está 100% no nosso controle. A disciplina está. Eu já tive corridas que eu fui bem, que eu não estava motivado, mas eu cheguei lá com disciplina, com trabalho duro e fiz o que eu tinha que fazer. Então, com disciplina, com dedicação e com bons princípios e bons valores, a gente pode conquistar qualquer coisa nas nossas vidas, inclusive dentro do automobilismo. Então, meu conselho é isso. Tenham sempre disciplina, trabalhem duro, mas nunca esqueçam dos princípios e valores. E é com essas palavras do Max Wilson, né? Menos expectativa e mais meta na sua vida, né? Que ele dá o conselho aí para você que quer, né, ingressar, um jovem ou uma jovem piloto, nesse universo, que é um universo assim incrível, né? E dessa forma, a gente termina aqui mais um Na Pista. Na Pista, você já sabe, né? É uma série de entrevistas que nós estamos fazendo aqui com personalidades do automobilismo, né? E mais importante do que falar da carreira delas, o que nos interessa é o protagonismo, é a história desta pessoa. Bom, ficamos por aqui, continue ligado aí no Na Pista, que tem muita entrevista boa vindo por aí. Valeu, Max, obrigado. Eu que agradeço, abraço, Sérgio, abraço a todos. Mas de verdade, você continua novão, rapaz, eu vou te falar, pra você ver que água que esse rapaz tá tomando. Oi, Débora, bom, primeiro, parabéns aí pelo que você vem fazendo nas pistas. Débora, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é, que fase da sua vida você começou a ter interesse pelo automobilismo? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive e estou tendo essa oportunidade para te perguntar para você. E a outra pergunta é o seguinte, você tem uma situação que você compete contra seu marido. Vocês já tiveram algum entreveiro na pista em algum momento nesses últimos tantos anos que vocês competem? E se sim, qual que foi o entreveiro e quem que ficou sem jantar naquela noite?